Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês o capítulo 5. Vamos fazer a nossa correção da atividade. Vou apresentar um pequeno vídeo para vocês sobre a dinâmica da Terra e vamos prestar atenção porque é importante todos os dados. Já visto que o conteúdo vai ser para uma das avaliações. Vamos começar? Vamos começar, né? Fazendo uma análise dessas fotos, né? Vocês estão vendo aí biosfera, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Esse é o conteúdo que nós vamos estudar, né? A partir de agora. Mas primeiramente nós vamos fazer o que? A correção das atividades, ok? Primeiramente, o exercício da página 84, texto e ação. Ele diz o seguinte: observe a imagem abaixo. Ela mostra uma experiência que você pode fazer em sua casa ou até mesmo na sala de aula. Para isso, você precisa de um globo terrestre e uma lanterna. A lanterna representará o Sol e o globo a Terra. Então, ilumine uma face do globo com a lanterna, gire lentamente o globo, simulando um movimento de rotação de oeste para leste. Bem, esta é a situação que ele coloca. E vocês observem aí que uma parte da Terra está iluminada e a outra não. Então ele pergunta: o que a representação indica quando a lanterna ilumina uma face do globo? Notadamente, eu, professor Giovanni, tenho certeza que vocês responderam dessa mesma forma. Primeiro, a área iluminada seria o dia, a área escura seria a noite, certo? Então, a área iluminada do globo representa o local do planeta onde é dia, e a escura, provavelmente, a noite, certo? O item B, ele diz o seguinte: com base na observação da apresentação ao lado, ou seja, da lanterna, é possível afirmar que é dia no Brasil e no México? Justifique sua resposta. Você observou? Você viu? Qual era o lado iluminado? Para que continentes, para que países estavam o dia? Então, as áreas correspondentes ao Brasil e ao México, e perceba que elas estão iluminadas pela lanterna. Logo, é dia nessas áreas. Bem, gente, o movimento de rotação é dessa forma. À medida que a Terra vai girando, algumas áreas vão ficando em dias, outra à noite. E o passar das horas vão marcando. Prosseguimos. O texto e ação da página 86. Esse exercício, ele vai querer um pouquinho mais de atenção para vocês com relação a fusos horários, ok? Então, faça os cálculos a seguir. Para isso, utilize o mapa da página 85. Eu trouxe o mapa para cá e vocês estão vendo aí as longitudes, né? O meridiano das datas, que vai servir para você entender o seu exercício. Prosseguimos. O item A. A distância em graus entre Brasília, no Brasil, e Roma, na Itália, é de 75 graus. Se em Brasília são 4 ou 14 horas, que horas são em Roma?
Lembre-se de que Roma está a leste de Brasília. Ora, se Roma está a leste de Brasília, né, a tendência é o quê? Aumentar as horas. Se fosse oeste, seria diminuir. Então, em Roma, são 19 horas. Mas, Giovanni, rapaz, por que você chegou a esse dado tão rápido? Bem, gente, a dica é essa. 75 graus divide-se por 15. 15 é aquela faixa, né, de meridiano, né, que a gente adotou como faixa de terra, de 15 graus, que equivale a 1 hora. Então, se eu dividir 15 graus, ou 75 graus, por 15 graus, o resultado é 5. Então, como Roma está a leste de Brasília, é só somar a diferença de hora, certo? Então, 5 mais 14, 19 horas. Bem fácil, bem show aí. Aí é show. Então, 14 horas mais 5 horas é igual a 19. Beleza para vocês. Parabéns quem acertou. Gente, o item B, ele diz o seguinte. Uma questão mais assim de lógica, uma questão que vai precisar um raciocínio melhor. Se uma pessoa viaja do Japão para os Estados Unidos, pegando um voo que atravessa o Oceano Pacífico, ele perderá ou ganhará um dia? Explique. Olhe que ele vai dos Estados Unidos para o Japão, ou, aliás, do Japão para os Estados Unidos, atravessando o Oceano Pacífico. Então, é claro que ele ganhará um dia, pois se ao deslocar do Japão para os Estados Unidos, o viajante notará que este país está no dia anterior em relação ao Japão. É aquela história da aula passada que a gente atravessa o meridiano das datas, né, oficial das datas. Então, parabéns aí quem acertou e vamos nós. O próximo exercício, que é o testeação da página 90, ele diz o seguinte: com base no que você estudou, responda. Então, se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Veja bem o seguinte, nós temos aí um mapa que é o mapa do horário de verão, não é o de fusos horários. Mas nós sabemos que há uma diferença de horas em relação a Fernando de Noronha, que é uma ilha que está a leste, né? E do outro lado, o Mato Grosso. Então é o seguinte, se ele tem 2 horas de diferença, certo? 2 horas de diferença, então é meia-noite, ou seja, 0 horas. Então você vai atravessar 2 fusos horários de diferença, certo? Ok? Ele vai direção de oeste. O item B, se no Acre são 20 horas, que horas são no Distrito Federal? Agora essa questão ela mostra o contrário. Eu vou do Acre para o Distrito Federal. Então eu vou de oeste para leste. Então eu vou aumentar. Então são 2 horas de diferença, são 2 fusos horários. Então vai dar o quê? 22 horas. Ok, gente? É fácil essas questões. São questões que você basta um pouquinho, um raciocínio pouco. O item C. No inverno, se em Mato Grosso são 14 horas, que horas são no Acre? Preste bem atenção. Do Mato Grosso ao Acre, ele vai de leste, né? Ele vai a leste. Então, ele vai de leste para oeste. Então, ele vai o quê? Diminuir 1 hora. Na verdade, são 13 horas. Gente, vamos continuar.
Segunda questão. Por meio de seu aparelho de celular ou de algum aplicativo, você vai pegar o celular ou algum aplicativo, ou até mesmo um computador, e vai fazer isso aqui. Você vai descobrir que essa questão, ela não vai dar uma resposta coerente. Por quê? Porque eu não sei a hora que você vai fazer o seu exercício, que você fez o seu exercício. Então eu coloquei o seguinte, como resultado, o Washington deve apresentar 6 horas a menos que é observado em Madrid. 8 horas a menos em relação a Nairobi. E 12 horas a menos em relação a Pequim. Então, o que você colocou vai ter esses cálculos de 6 horas a menos, certo? De 8 horas e de 12 horas, certo? O item B, ele vem com a seguinte questão. Aponte quantas horas cada cidade mencionada apresenta mais ou a menos em relação a Brasília. Então, veja bem, em relação a Brasília, Madrid, 4 horas a mais. Nairobi, 6 horas a mais. Pequim, que é mais distante, 11 horas a mais. E Washington, apenas 2 horas a menos, ou seja, é que está uma cidade que está a oeste. Então, gente, vamos prosseguir. Pesquise em jornais, revista e na internet quais das cidades mencionadas anteriormente adotam o horário de verão. E aí você pesquisou e você viu que Brasília, Washington e Madrid adotam o horário de verão, né? Pelo aqueles mesmo motivo que a gente falou na aula passada, a questão da economia de energia, certo? E aproveitando, né, a incidência dos raios solares com maior intensidade, né, em horas. A terceira questão, ela vem com a seguinte problemática. Houve um período no Brasil em que todos os estados adotavam o horário de verão, claro. Com base no que foi estudado, você acredita que essa medida era importante para o país? Por quê? Veja bem, é uma questão pessoal, certo? Para os estados próximos ao Equador, a adoção do horário de verão não tem o mesmo efeito daquele observado em estados mais distantes da linha do Equador. Logo, a adoção do horário de verão em todo o território nacional não gerava economia nos estados das regiões Norte e Nordeste. Então, veja bem, essa questão aí ele traz uma problemática, né? Porque o horário de verão foi adotado no Brasil todo, mas algumas regiões como Norte e Nordeste, eles não faziam a economia da energia. Por quê? Porque muitas vezes acordava cedo, tinham que acender as luzes, né? As fábricas também. Então, não foi viável, né, o Norte e o Nordeste entrar no horário de verão. Meus amigos, vamos prosseguir. O seu município adota o horário de verão? Fortaleza não, né? Fortaleza esse ano não adotou horário de verão. No ano passado, perdão. Você gosta do horário de verão? Por quê? Compartilhe sua opinião com a turma. Então, gente, essa questão aí é uma questão que, quando a gente voltar para a nossa escola, se Deus quiser vai ser bem breve, eu vou perguntar a vocês. Quem passou pelo horário de verão deve saber. Ah, professor, porque eu acordo muito cedo, eu acordo 4 horas da tarde para chegar aqui e tal. Isso aí eram meus comentários na minha outra escola. Ah, porque eu vou dormir muito tarde e acordo muito cedo. Gente, o horário de verão está aí. Agora,
A questão é que a gente tem que se adaptar ao nosso, né, o nosso horário, o horário biológico, é isso? Então vamos para a sexta questão. Mencione 2 estados no Brasil que apresentam o mesmo horário somente no período do horário de verão. Por que essa situação ocorre nesse período do ano? Veja bem aí o que eu vou ler para vocês. Qualquer estado das regiões Norte e Nordeste cujo fuso horário se alinha ao horário de Brasília, mas não adotam o horário de verão, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Parece música, né, gente? E os estados do Mato Grosso ou de Mato Grosso do Sul. Estes 2 estados, na maior parte do ano, apresentam 1 hora a menos em relação aos estados do Norte e Nordeste acima. Porém, durante o horário de verão, as horas nesse estado se igualam a dos estados das regiões Norte e Nordeste citados. O horário de verão, quando se dá 1 hora a menos, eles, como tinham 1 hora a mais, eles vão ficar com a hora normal. Parabéns, meus amigos, porque vocês conseguiram acertar tudo, graças a Deus. Vamos para frente. O texto de ação da página 94. No local onde você vive, as estações do ano são bem definidas. Veja bem que a gente falou o seguinte, que algumas áreas do planeta, a gente consegue, principalmente no hemisfério norte, se consegue ver todas as estações do ano bem definidas, é isso? Enquanto no hemisfério sul, elas não são bem esclarecidas, vamos dizer assim. Então, na primeira questão, apenas no Nordeste, que ele pergunta o seguinte, no local onde você mora, as estações do ano são bem definidas, nós moramos na região Nordeste, né? Então, há uma variação de temperatura. O inverno é muito seco e o verão muito chuvoso. É o contrário, né? Vamos no verão para ir à praia, né? Para ir ao mar, tomar um banhozinho, mas aí o verão é chuvoso, né? É totalmente ao contrário do que no hemisfério norte. No hemisfério do norte, o verão é quente e o inverno é chuvoso. Vamos lá para a segunda questão. Em que época do ano ocorre o verão e o inverno no Brasil? Explique por que essas estações do ano ocorrem nesses períodos. Ora, bem simples, gente. No hemisfério sul, o verão no Brasil ocorre do dia 21 de dezembro a 20 de março. Lembre-se que é 20 de março, o povo aqui diz assim, já dia 19 de março, dia de São José, tem que chover. Mas isso aí, gente, é outra coisa. Essa história aí é que se dá a passagem do equinócio. Então, 3 dias antes do dia 20, 3 dias depois do dia 20, pode cair uma chuva, certo? Então, vamos lá. Então, vou ler de novo. No hemisfério sul, o verão no Brasil ocorre de 21 de dezembro a 20 de março e o inverno de 21 de junho a 22 de setembro. O verão é o período no qual o Sol emite mais luz sobre o hemisfério sul, enquanto no inverno, o hemisfério sul recebe menos luz em relação ao hemisfério norte. Está explicado. Eu tenho quase absoluta certeza que vocês conseguiram acertar. Foi um bom trabalho, um bom estudo para vocês. Pronto, gente. Vamos começar o nosso capítulo, certo? A superfície e estrutura da Terra, é o capítulo 5. Mas antes de a gente começarmos, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que começa agora. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera.
atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes: a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Bem, gente, já estou de volta. Gostaram aí do vídeo? O vídeo aí tem a maioria das coisas que tem no nosso livro. Mas aí é uma pequena introdução, aí não é o conteúdo todo. Então, para começar, é o exercício que vocês vão ter que resolver no caderninho de vocês, que lá no final eu vou dizer para vocês na agenda, e vocês também receberam a agenda pela plataforma. E eu coloquei o seguinte: para começar e pensar. É claro, gente, quando a gente lê, para entender as coisas é preciso pensar. E para responder, também é preciso pensar. Então a gente tem que usar o raciocínio, né, para aprender. E pensar é uma lógica. Então a primeira questão, ele diz o seguinte: o que aconteceria com a humanidade se algum desses subsistemas representados nas imagens não existissem? Então, a imagem é aquela imagem que está na abertura do capítulo, onde tem hidrografia, atmosfera, certo? Litosfera e etc. Então, vocês vão pensar um pouquinho para responder. Já a segunda, ele pergunta o seguinte: por que é possível afirmar que os 4 subsistemas estão interligados? Ou seja, porque um depende do outro. Se faltar um, o que vai acontecer? Então, gente, isso aí é para vocês ler, analisar, pensar e responder. Prestem bem atenção no que vocês vão colocar no caderninho de vocês, certo? O primeiro item: superfície terrestre. Bem, gente, agora começa para valer. A gente tem aí as explicações, né? Então, os seres humanos ocupam apenas uma parte da Terra, a superfície.
pois o centro do planeta, as altas camadas atmosféricas e o fundo do mar não lhes oferecem condições de vida adequadas. É claro, né? As altas temperaturas do centro do planeta, ninguém consegue chegar. É isso? As altas camadas atmosféricas também. Você vê que o astronauta ele vai ao espaço, mas ele vai com equipamentos adequados. É isso? Ele não vai como a gente vai para a escola, tranquilo, com uma fardazinha e tal. Não, ou então dentro de casa, não. Isso aí é diferente, não é isso? É diferente da vida na superfície. Então, a superfície da Terra é o espaço que ocupamos no universo. Apesar de ser minúsculo, né? Mas é isso aí que a gente ocupa. Então, para ter vida na Terra, né? Ter condições adequadas ao desenvolvimento da vida no planeta, a camada biosfera, que interliga a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Bem, gente, vamos para frente. A superfície terrestre é igual ao espaço geográfico. E aí, eu pergunto a vocês, eu já perguntei diversas vezes, o que era o espaço geográfico? E com certeza vocês me respondiam assim: professor, é o espaço em que vivemos, é o espaço onde moramos, é o espaço onde construímos, é isso que modificamos. Tudo, juntar tudo isso aí é a definição de espaço geográfico. E ele diz o seguinte: espaço que a humanidade ocupa e modifica continuamente, produzindo a partir da transformação da natureza. Então aí vocês estão vendo aí duas imagens, transformação da natureza, é isso? Duas imagens belíssimas, certo? Então, gente, o espaço geográfico é aquele modificado, alterado, produzido pela humanidade, né? Vamos seguir. Então, dando sequência ao conteúdo, nós temos aí cada uma das camadas. A primeira que está escrita aí, hidrosfera. Hidrosfera, água na esfera, né? Então, conjunto das águas sobre forma líquida da superfície terrestre. Os mares, os oceanos, os rios, os lagos e águas subterrâneas. Eles formam a hidrosfera. A atmosfera é a camada gasosa da Terra, constituída por diversos gases, principalmente o oxigênio, o nitrogênio e o vapor da água. A crosta terrestre, essa em que nós vivemos, representada pelos continentes, as ilhas e assoalho dos mares e oceanos, que é aquela parte mais profunda do mar. É a porção sólida da Terra, constituída por rochas e minerais. É nessa crosta terrestre que o homem constrói o espaço geográfico, através do trabalho, é isso? E da natureza, né? Através do trabalho ele constrói o espaço geográfico. E por último, a biosfera. A biosfera, a vida na esfera, né? Ela é que dá condições, essas três aí dá condições a ter vida no nosso planeta Terra, certo? É a dinâmica terrestre. Veja bem, o nosso planeta, ele não é parado, ele não é estático, ele sempre está se movimentando. Ah, professor, mas ele já faz dois movimentos, de rotação e translação. Mas ele continua atuando dentro do sistema. Veja bem, nosso planeta é um sistema dinâmico, ele é atuante.
Alguns desses eventos podem ser observados em nosso dia a dia: a chuva, as mudanças de tempo atmosférico, as ondas do mar, os ventos e etc. Outros ocorrem com menos frequência, né? Os furacões, as enchentes, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as erupções vulcânicas e os grandes períodos da seca. Veja bem aí que tudo isso aí faz parte de uma movimentação, de uma ação do dinamismo terrestre, certo? Então, a Terra não é um corpo uniforme nem estático, ela não é parada. Então, logo que você viu acima essas características, você vai perceber que a Terra ela é dinâmica, certo? A Terra é como um imenso organismo vivo, dinâmico, que se modifica constantemente. Segundo a teoria de Gaia, criada pelo cientista e ambientalista inglês James Lovelock, no ano de 1969, certo? Ele dizia o seguinte, que a Terra ela era considerada um organismo, aonde que se no nosso corpo a pele sofre algum dano, consequentemente vai atingir um outro tecido. Então, ele diz o seguinte: para compreender a dinâmica terrestre, deve-se levar em conta que praticamente tudo que nela ocorre se interrelaciona. Ou seja, todo fenômeno gera consequência e afeta outros fenômenos. Essa era a teoria dele, certo? Por exemplo, a energia vinda do Sol produz o calor da superfície terrestre, que provoca a evaporação de grandes quantidades de água, que, por sua vez, dá origem às chuvas. A água da chuva se infiltra no subsolo e origina as nascentes do rio. Você viu aí o ciclo da água. Então, esse é o dinamismo da superfície terrestre. E aí eu coloquei esse quadro, Teoria de Gaia. O que é? Teoria de Gaia, também conhecida como hipótese de Gaia, é uma tese que afirma que o planeta Terra é um ser vivo. De acordo com essa teoria, nosso planeta possui a capacidade de autossustentação, ou seja, é capaz de gerar, manter e alterar suas condições ambientais, ok? Quer dizer, nada vai ficar perdido, sempre vai ter uma alteração regular. Se acontecer uma enchente numa determinada região, né, numa floresta, digamos assim, ela com o tempo ela vai se erguer de novo, mas isso aí é com o tempo, não é isso? A energia do sistema terrestre. Bem, gente, aí nós temos dois tipos principais de energia. Veja bem, as principais fontes de energia do sistema terrestre têm duas origens: o Sol e o interior da Terra, certamente. Veja bem, a radiação solar é fonte de energia externa, responsável por inúmeros fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. As variações de temperatura, os ventos, o ciclo da água, como eu já falei anteriormente, e a modelagem do relevo. A energia vinda do interior do planeta é responsável pelo vulcanismo, pelos terremotos, pelos maremotos, pela formação de diversas formas do relevo observada na superfície terrestre. Essa energia vinda do interior do planeta, certo? Ela transforma, né? Ela vem com tanta força, né? Com tanta agressão que ela transforma. Os terremotos, né? Onde milhares de pessoas muitas vezes perdem a vida, erupções vulcânicas, não é isso? Certo?
Mas ela pode ser aproveitada? Pode sim. Isso aí, quando a gente estiver estudando energia, nós vamos ver de que maneira ela pode ser aproveitada, certo? E vamos finalizar com a nossa agenda, que ele diz o seguinte: a aula de hoje, né? A correção das atividades que nós já fizemos, o capítulo 5, né? Superfície e estrutura da Terra. Nós vimos os dois itens, superfície terrestre e a dinâmica terrestre. E a atividade para vocês resolver em casa, no caderno de vocês, as atividades do livro para começar, aqueles dois questionamentos que eu coloquei lá na frente, certo? Página 98. E o texto de ação da página 101 e 102. Lembrando mais uma vez, meus amiguinhos, que o trabalho de férias é para ser entregue no retorno das aulas presenciais. Fico por aqui, até a próxima, um grande abraço para vocês e beleza, até lá, que Deus o abençoe.